Fala pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu quero fazer uma coisa muito mais pessoal com vocês, né? Geralmente eu faço uma aula, mas hoje vai ser tipo como se eu estivesse abrindo meu diário. Que muitas pessoas chegaram agora no canal, outras me acompanham faz tempo, mas talvez pouca gente entenda de verdade como eu pensava politicamente antes, como eu enxergava o mundo e principalmente como eu deixei de ser aquilo que as pessoas chamam de bolsominion. Então, né, antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bom, eu quero deixar uma coisa clara. Esse vídeo não é um ataque ao Bolsonaro, não é um vídeo de ódio político e muito menos um vídeo para atacar pessoas de direita. Muito pelo contrário, eu continuo defendendo muitos valores que eu defendia na época. O que mudou foi a maneira como eu comecei a enxergar a política, o poder e a própria natureza humana. Porque eu sempre fui um cara revoltado com o cenário político brasileiro. E, sinceramente, como não ficar? Né? Eu lembro nitidamente dos escândalos do PT, da corrupção, do sentimento de revolta das pessoas, da sensação de abandono, de viver em um país desorganizado, violento, sem educação, sem perspectiva. E eu estava lá, eu vivi aquilo intensamente. Eu participei das grandes manifestações desde 2013. Eu estava nas ruas em 2013, 2014, vendo aquela explosão de indignação popular. E naquela época, como milhões de brasileiros, eu fui completamente levado pelas paixões políticas. Primeiro acreditando, né, e sendo fã do MBL, né, que era naquela época, tinha uma grande força, só que eu fui um fã dele de maneira apaixonada. Depois mergulhando totalmente no bolsonarismo. E eu virei um bolsominion mesmo, sem vergonha nenhuma de admitir isso. Porque as falas do Bolsonaro externavam coisas que eu sentia. O jeito duro dele de falar, o jeito agressivo de enfrentar jornalistas, políticos, o sistema, aquilo me pegou profundamente. Parecia autenticidade, parecia coragem, parecia que finalmente tinha surgido alguém disposto a enfrentar tudo aquilo que revoltou a minha geração. E eu realmente acreditava que ele ia mudar o Brasil. Só que aí veio o choque com a realidade. Quando ele foi eleito, as coisas não mudaram da maneira que eu imaginava. E isso começou a me incomodar profundamente. Eu não entendia por quê. Na minha cabeça era simples, o povo colocou o cara certo lá, então por que o país não mudava? Porque as estruturas continuavam as mesmas, porque tanta coisa parecia travada, por que existia tanta negociação, tanta dificuldade, tanta lentidão? E foi exatamente aí que começou a minha transformação. Ao invés de continuar preso apenas à revolta e à paixão política, eu comecei a querer entender como o poder funciona de verdade. Comecei a estudar economia, filosofia, política, história. Comecei a ler Mises, Hayek, Rothbard, Roger Scruton, Edmund Burke e tantos outros autores. E uma leitura foi puxando a outra. Uma pergunta foi puxando a outra. E aos poucos eu fui percebendo uma coisa que mudou completamente minha visão de mundo. Eu defendia muitas ideias sem sequer entender profundamente de onde elas vinham. Bom, se alguém me perguntasse naquela época o que era conservadorismo, eu provavelmente não ia saber responder direito. Se perguntassem como surgiu o liberalismo, qual a origem filosófica das ideias que eu defendia, eu não ia saber explicar. Eu apenas repetia narrativas e slogans políticos movidos pela emoção do momento. E isso foi um choque enorme para mim. Porque eu comecei a perceber que eu não estava sendo guiado pela razão. Eu estava sendo guiado pela paixão, pela raiva, pelo ressentimento político e pela necessidade emocional de acreditar que existia um salvador capaz de resolver tudo sozinho. E talvez essa seja uma das coisas mais perigosas da política. Quando você transforma políticos em símbolos emocionais. Foi então que os estudos começaram a me transformar de verdade. E eu não estou falando apenas de política. Eu estou falando de uma transformação intelectual e até espiritual. Junto com a filosofia, economia e teoria política, começou também uma busca incessante pela verdade, pela transcendência, pela compreensão da natureza humana. Eu comecei a enxergar que o mundo é muito mais complexo do que parece nas redes sociais, nos cortes de internet e nas discussões apaixonadas da política brasileira. Hoje, eu ainda tenho posicionamentos políticos, continuo defendendo princípios, continuo acreditando em liberdade, responsabilidade individual, prudência, descentralização de poder. Mas a diferença é que hoje eu tento olhar tudo isso com
com muito mais cautela, muito mais maturidade e muito menos paixão cega. Porque antes eu enxergava a política quase como uma guerra entre heróis e vilões. Hoje eu vejo como um jogo extremamente complexo de interesses, instituições, incentivos e natureza humana. E sinceramente, a leitura foi o que me salvou. Foi ela que me tirou da superficialidade. Foi ela que me fez abandonar o fanatismo político. Foi ela que me ensinou a questionar até mesmo aquilo que eu queria acreditar. Bom, pessoal, como eu estou falando aí no vídeo que vocês estão assistindo, estou falando muito sobre a leitura, né? Como a leitura me ajudou. E nada mais justo do que mostrar um pouco para vocês sobre os livros que eu tenho, né? Então aqui essa primeira parte é só história do Brasil, estão vendo? Aqui na frente, ali atrás tem. Isso aqui é do meu mestrado, tá? Então eu faço mestrado em internacional em ciência política. Aqui outros livros sobre política que são meus favoritos. Não reparem na bagunça, por favor. Né? Aqui livros sobre teologia, basicamente. Aqui mais livros sobre política, direito internacional, controle midiático, como vocês podem observar. E mais para cima também mais livros sobre política. Então, não me perguntem quantos livros tem aqui, porque eu sinceramente não sei. E o primeiro livro que eu li foi, se eu não me engano, a mentalidade... foi Marxismo Desmascarado do Mises, que está bem ali. Né, tá bem ali. Esse foi o primeiro que eu li de todos esses. Então é isso, pessoal. Esse aqui é um pouco da minha coleção. Aristóteles ali, Arquipélago Gulag também tem. História do Brasil, acho que tem uns 74 mais ou menos, sabe? Então é isso, gente. Um pouco da minha biblioteca aqui. Ainda quero comprar muito mais. Mas é isso aí. Só para mostrar um pouco para vocês, já que esse vídeo tem um caráter mais pessoal. E talvez seja exatamente por isso que nasceu o Instituto Zarael. Porque da mesma forma que os estudos iluminaram a minha mente, eu quero ajudar outras pessoas a despertarem também. Não para seguirem um político específico, não para virarem massa de manobra ideológica, mas para aprenderem a pensar, para entenderem o mundo com profundidade, para desenvolverem consciência crítica, prudência e busca sincera pela verdade. Porque no fim das contas, a verdadeira liberdade começa quando você deixa de ser escravo das próprias paixões. Bom, é isso. Se inscreva no canal, acompanhe os próximos vídeos e tamo junto.